Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e nós estamos aqui na nossa 24ª aula. Vamos começar? Bom, essa aula é basicamente uma continuação da aula passada. Nós vamos resolver aqui dois exercícios extras, então eu espero que você prepare aí o seu caderno. Vamos começar? Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro exercício extra. Após o enunciado, pause o vídeo, anote o enunciado no seu caderno e tente fazer, por que não? Depois verifique a resposta. Então vamos para a leitura do enunciado. O problema seguinte é extraído do exame olímpico da Universidade Estatal de Moscou, em 1946. Veja a figura abaixo. Faça uma cavidade esférica em uma esfera de chumbo de raio R maiúsculo, tal que sua superfície toque a superfície externa da esfera de chumbo e passe pelo centro desta. A massa primitiva da esfera de chumbo era M maiúsculo. De acordo com a lei da gravitação universal, qual será a força com que a esfera de chumbo atrairá uma pequena esfera de massa M minúsculo, localizada a distância d minúsculo ao longo da reta que passa pelo centro das esferas e da cavidade? Então, está aí a figura que foi colocada no enunciado. Então, pause o vídeo, anote o enunciado, depois vem aqui para a resolução. Bom, espero que você tenha anotado o enunciado no seu caderno. Então, vamos lá, vamos para a solução dessa questão bem interessante. Não é difícil como parece, tá certo? Então, pegando aí novamente a figura, nós podemos observar o seguinte. Nós tínhamos aqui uma esfera maciça de chumbo de raio R maiúsculo, certo? Foi feita aqui uma cavidade, olha, cavidade tal que ela tangencia aqui, olha, a parte aqui da esfera maior, certo? E passa pelo centro da esfera maior. Em resumo, o diâmetro da cavidade aqui, olha, vale R, tá certo? Bom, ele quer saber então o restante aqui dessa massa, qual é a força que ela vai exercer na massa menor aqui, olha, que se encontra a uma distância d do centro da esfera de chumbo. Tá certo? Ok? Então vamos lá. Olha só. Digamos que eu tenho aqui a esfera maciça, sem a cavidade, ok? Então, olha, a força de atração gravitacional que a esfera maciça faria na massa menor, está aqui, olha, dada pela lei da atração gravitacional de Newton. Constante de gravitação universal G, massa da esfera maior, vezes a massa menor, vezes a distância, aliás, dividido pela distância ao quadrado, que separa o centro da esfera de chumbo até a massa menor, ok? Porém, foi feita aí uma cavidade, correto? Digamos que somente, repito, somente a cavidade, se a cavidade fosse maciça, qual seria a força de interação que essa cavidade faria na massa menor? Somente a cavidade, repito. Então vamos lá. Vai ser igual, também, olha, dada aí pela lei da gravitação universal de Newton, a constante de gravitação universal G, a massa da cavidade, que eu estou chamando aqui de M maiúsculo linha, vezes a massa menor, dividido pela distância que separa o centro da cavidade, da massa menor. É essa a distância, tá certo? Vale todo D menos R sobre 2, tá? Centro aqui da cavidade até a massa menor, ok? A ideia é você exatamente pegar a força da interação da massa total de chumbo menos o que a cavidade faria. É essa a ideia, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que descobrir quanto é que vale esse M maiúsculo linha, tá certo? Vamos pensar então na densidade volumétrica dessa esfera de chumbo. Então vai ser igual a massa total dividido pelo volume, certo? 4/3 de πr ao cubo, ok? Bom, essa é a densidade.
Agora, eu pego a densidade e multiplico pelo volume da cavidade. E o volume da cavidade também, 4/3 do raio da cavidade ao cubo, tá certo? Vezes π. Em resumo, eu vou ter aqui, olha, a massa que estaria ali na cavidade, que foi retirada da cavidade. Esse é o m', ok? Então, é só substituir aqui em cima, olha, e efetuar a subtração. Você vai encontrar essa última expressão aqui, tá certo? Olha, não é difícil como parece, repito. A ideia aqui é você pegar uma contribuição negativa da cavidade, do buraco, é isso, tá? Não tem segredo, não. É uma questão até que pode ser que não caia na SPSEC nesse nível. Às vezes ela é cobrada aí nos outros concursos militares, por exemplo, Escola Naval, tá? Já caiu algo parecido com essa aí, só que aí não era uma questão de atração gravitacional, era mais uma questão de torque. A gente deve ver essa questão aí lá para frente, tá certo? Nosso próximo exercício extra e último, tá? Prometo! Questão do ITA. Então, após a leitura do enunciado, pause o vídeo, anote o enunciado no seu caderno, tente fazer, por que não? Depois aí dê continuidade na aula. Então, vamos lá. Considere a Terra como uma esfera homogênea de raio R maiúsculo que gira com velocidade angular uniforme ômega, esse ômega minúsculo, tá? Em torno do seu próprio eixo norte-sul. Na hipótese de ausência de rotação da Terra, sabe-se que a aceleração da gravidade seria dada por G igual a constante de gravitação, G maiúsculo, certo? Vezes a massa, aí, no caso da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Tá? Só um parêntese. Essa expressão você encontra utilizando lá aquela questão da massa vezes a gravidade, que é o peso, igual à atração gravitacional de um corpo que estaria na superfície da Terra. Você vai encontrar essa expressão da gravidade. Não tem segredo, tá? É bem simples. Voltando à leitura do enunciado. Como ômega é diferente de zero, um corpo em repouso na superfície da Terra, na realidade, fica sujeito forçosamente a um peso aparente, que pode ser medido, por exemplo, por um dinamômetro, cuja direção pode não passar pelo centro do planeta. Então, o peso aparente de um corpo de massa m minúsculo em repouso na superfície da Terra a uma latitude lambda é dado por... Então, está aí as alternativas que ele deu no enunciado, bem como a figura. Então, pausa o vídeo, faça a anotação do enunciado no seu caderno, depois volte aqui para completar a resolução. Bom, espero que você tenha anotado o enunciado no seu caderno e tentado fazer a questão, por que não? Então vamos lá, vamos para a solução. Então vamos pegar aqui novamente a figura que foi colocada no enunciado, tá certo? E vamos pegar aqui, olha, um dinamômetro, tá? Simbolizado aqui por uma mola, ok? Bom, essa mola então ela vai exercer uma força elástica que vai ser exatamente ao peso que nós estamos medindo, ok? De tal sorte que nós teremos aqui um componente horizontal do peso na direção do eixo x, tá certo? Aqui, olha, na direção do eixo x, paralelo ao equador terrestre, tá? Ok? E teremos também uma componente do peso na direção vertical, na direção do eixo y, tá certo? Na direção do eixo y, ou seja, paralela aqui à direção sul-norte, ou norte-sul, se você preferir. Tá certo? Nós estamos apontando para cima, então sul-norte. Ok? E aqui nós temos a força de atração gravitacional. Essa sim aponta para o centro da Terra. Tá certo? A atração gravitacional aponta para o centro da Terra. O que ocorre aqui é que a Terra ela está girando em torno aqui, olha, do eixo sul-norte, de tal forma que esse corpo M não é um referencial inercial. Ele está sujeito aqui a uma aceleração centrípeta. Ele executa aqui o movimento circular, olha, de raio R cosseno de lambda, tá certo? Que é o ângulo aqui de latitude, não é verdade? Então tá aqui, olha, esse é o raio da trajetória do corpo, tá certo? Então ele está sujeito aqui a uma força fictícia. Como eu falei, a Terra aqui, olha, então esse ponto aqui na superfície da Terra, nessa latitude, não é um referencial inercial. Então ele experimenta uma força centrífuga,
tá certo? Bom, mas observando aqui o que acontece é que nós temos na direção horizontal, na direção do eixo X, a componente FG, tá certo? Que é a força de atração gravitacional, que eu estou projetando aqui, olha, tá certo? E o PX, ok? E na direção vertical, Y, ou sul-norte, se você preferir, eu tenho um componente do FG apontando aqui para baixo e o PY apontando para cima. Tá certo? Então, olha, a força de atração gravitacional, dada aí pela lei de Newton, não é isso? Da atração gravitacional, constante G, constante de gravitação universal, massa aí da Terra, massa do objeto sobre R ao quadrado. Tá certo? Chamando isso aqui, olha, de G, olha, como ele colocou no enunciado. G maiúsculo, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado, tudo isso vai ser o G, ou seja, a aceleração da gravidade local, tá certo? Vezes m é o que nós chamaríamos de peso, não é verdade? Bom, então vamos lá, vamos substituir toda essa expressão aqui por m, a massa do objeto, vezes g, ok? E a força centrípeta? Bom, estão lembrados da força centrípeta? A resultante centrípeta é a massa, velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória, não é verdade? Lembrando que V eu posso tomar como sendo ômega vezes R, em que o ômega aí é a velocidade angular de rotação. Então, substituindo aqui, eu vou ter essa expressão aqui, olha, para a resultante centrípeta, m ômega ao quadrado vezes R. Por que eu estou usando essa expressão aqui da força centrípeta, da resultante centrípeta? Porque aqui, olha, na direção do eixo X, na direção horizontal, esse objeto aqui, olha, ele tem que fazer curva, então ele vai ter uma resultante centrípeta, tá certo? Então, na direção do eixo X, nós temos, como eu falei, a projeção FG cosseno de lambda menos Px vai me dar a resultante centrípeta. Repare até que essa mola aqui, olha, não tem o mesmo ângulo de inclinação lambda do ângulo de latitude, tá vendo? Ela está um pouquinho inclinada, olha, mais para cima, né? Mostrando exatamente essa questão aí da força fictícia, a força centrífuga, tá certo? Bom, então na direção do eixo X, FG cosseno de lambda menos Px vai me dar a resultante centrípeta. R cosseno de lambda é o raio da trajetória. Com isso, então, eu encontro Px, olha, componente aí do peso na direção do eixo X. Ó, mg cosseno de lambda, tá certo? Substituir aqui, olha, o FG como sendo o mg, tá? Aqui, olha, nós já havíamos comentado anteriormente, menos m ômega ao quadrado vezes r cosseno de lambda, tá certo? Na direção do eixo y não tenho resultante, então eu tenho que o FG seno de lambda é igual ao PY. FG, tá certo? Olha, FG seno de lambda, tá? Igual ao PY, ok? Então, PY, mg seno de lambda, ok? Eu quero o peso. Bom, o peso, então, olha, vai ser a resultante da soma do Px com Py. Como essas duas componentes são perpendiculares entre si, Pitágoras, tá certo? Então é só pegar a expressão que nós temos aqui do Px, a expressão do Py, e substituir aqui, olha, para encontrar o peso, e é isso que nós vamos fazer, tá certo? Acompanha aí. Então vamos lá, vamos dar continuidade à resolução, já fiz aqui a substituição. Olha, essa expressão aqui eu coloquei em evidência, tá? É o Px, né? Eu tenho que levar o Px ao quadrado, então eu coloquei ele em evidência, esse termo aqui em evidência, tá certo? Se você tiver lembrado lá do Px, ele aparece nas duas parcelas lá da subtração, não é verdade? Então eu coloquei em evidência. E esse daqui é o Py que eu já elevei ao quadrado, ok? Repare o seguinte, eu vou ter aqui m, tá certo? Olha, eu posso colocar o m em evidência, tá? E depois que eu resolver esse produto aqui, olha, esse quadrado, não é isso? Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu vou também ter um g ao quadrado. E você já viu que eu tenho um seno ao quadrado e um cosseno ao quadrado. Já facilitou alguma coisa. Então vamos lá. Já efetuando aqui, olha, quadrado primeiro e já multiplicando pelo termo de m ao quadrado cosseno ao quadrado de lambda, está aqui, olha. Tá certo? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Está aqui, olha, toda a expressão.
Tá? Já multipliquei por m ao quadrado e cosseno ao quadrado de lambda. Mais o quadrado do segundo termo, não é isso? Por isso que aparece aqui um ômega quarta e r ao quadrado. M ao quadrado, cosseno ao quadrado de lambda, repetindo, está aqui, né? Foi multiplicado. Tá certo? E o último termo, sem problema, está aqui. Repare, então, que esse primeiro termo aqui, que tem um cosseno ao quadrado de lambda, vai ter o mesmo coeficiente aqui, não é isso? Do seno ao quadrado de lambda, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de lambda, no caso, vai dar 1, não é isso? Então, vai ficar m ao quadrado, g ao quadrado. E esse termo aí, olha, eu já vou colocar em evidência. E mais do que isso, eu vou tirar da raiz. Por isso que ele aparece aqui fora, olha, m vezes g. Só que para colocar ele em evidência e já tirar da raiz, eu tenho que dividir esse termo por m ao quadrado vezes g ao quadrado. E também tenho que dividir esse termo aqui, olha, por m ao quadrado, g ao quadrado. E foi isso que eu fiz, olha. Tá certo? E outra, coloquei já esse cosseno ao quadrado de lambda em evidência para esses dois termos, tá? Então tá aqui, olha. Não tem segredo, tá certo? Só um arranjo algébrico. Bom, eu vou continuar só para achar a mesma alternativa da questão. O ITA às vezes dá esses trabalhinhos para a gente, tá? Tem que achar a resposta que eles querem. Não é a resposta que você achou. Já terminou aqui, olha. Pronto. Mas, para achar a alternativa correta, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o menos 1 que está aqui, olha, em evidência. Então, esse termo aqui vai ficar negativo e esse aqui positivo, só isso. E aqui, olha, ômega quarta, r ao quadrado, g ao quadrado, eu vou colocar isso daqui como se fosse um quadrado, tá certo? Pronto, tá aí, olha. Olha ele aqui, tá? Elevado ao quadrado. Então, ômega quarta, r ao quadrado sobre g ao quadrado está aqui. Como eu falei, coloquei esse menos 1 em evidência, olha ele aqui. Aí aqui fica positivo de novo e aqui fica negativo. Tá certo? E o cosseno ao quadrado de lambda está aqui fora. Então, se você for procurar as alternativas, você vai encontrar a alternativa correta sendo a letra D. Tá certo? Não é tão difícil essa questão. Dá um pouco de trabalho para você resolver, é verdade. Também você tem que levar em consideração aquela questão lá da força centrípeta. Só que o raio de rotação, né, o raio da trajetória, não é só R, o raio da Terra é R cosseno de lambda. Só isso, prestou atenção nisso, achou o px ali, isolou, pronto, acabou, você resolve a questão e aí é só manipulação algébrica. Tá certo? Bom, terminamos por aqui. Uma aula bem curta, é verdade. Fizemos apenas 2 exercícios extras. Mas por falar nos exercícios, o que você achou desses exercícios? Coloque aí nos comentários. E por falar aí nos comentários, coloque também aí esse vídeo para os seus colegas assistirem, compartilhe o vídeo. Vamos lá! Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Gostou da aula? Gostou da iniciativa? Dá o seu joinha. Até a próxima aula!